Hoje nós iremos falar de eletroforese, mas o que é eletroforese? A eletroforese é uma técnica laboratorial realizada com o objetivo de separar moléculas de acordo com o seu tamanho e carga elétrica, para que se possa ser realizado o diagnóstico de doenças, seja verificada a expressão de proteínas ou se possa identificar micro-organismos. A eletroforese é um procedimento simples e de baixo custo, sendo utilizado na rotina laboratorial e em projetos de investigação. Para que serve a eletroforese? A eletroforese pode ser realizada para identificar vírus, fungos, bactérias e parasitas, sendo mais comum essa aplicação em projetos de investigação. Teste de paternidade, verificar a expressão de proteínas, identificar mutações, sendo útil no diagnóstico de leucemias, analisar os tipos de hemoglobina circulantes, sendo útil no diagnóstico de anemia falciforme, avaliar a quantidade de proteínas presentes no sangue. De acordo com a finalidade da eletroforese, pode ser necessário a realização de outros exames complementares para que o médico possa concluir seu diagnóstico. Como é feita? A eletroforese é uma técnica laboratorial e que, para ser realizada, é necessário preparar um gel de agarose ou poliacrilamida. Dependendo do objetivo da realização da técnica, solução tampão, cuba de eletroforese, marcador de peso molecular e uma substância capaz de permitir a visualização das amostras quando expostas à luz UV ou LED. Após o preparo e solidificação do gel, a técnica pode ser realizada da seguinte forma. Passo 1. Colocar cada amostra em um poço do gel, misturando uma pequena quantidade de marcador de peso molecular. Passo 2. Colocar em um dos poços um controle positivo, que é a substância que se sabe o que é, e em outro poço o controle negativo, para garantir a validação da reação. Em ambos os poços é necessário haver também o marcador de peso molecular. Passo 3. Colocar o gel na cuba de eletroforese. Caso não esteja com a solução tampão específica, e ligar o aparelho para que seja gerada corrente elétrica capaz de gerar de diferença potencial e separação das partículas de acordo com a sua carga e o tamanho. O tempo da corrida eletroforética varia de acordo com o objetivo do procedimento, podendo durar até 1 hora. Passo 4. Visualizar o resultado da eletroforese por meio do transiluminador. Quando o gel é colocado sob luz UV ou LED, é possível visualizar o padrão de bandas. Quanto maior a molécula, menor é sua migração, ficando mais próxima do poço, enquanto que mais leve for a molécula, maior é o potencial migratório. Para que a reação seja validada, é preciso que sejam visualizadas as bandas do controle positivo e que no controle negativo não seja visualizado nada, pois caso contrário é indicativo de que houve contaminação, devendo todo o processo ser repetido. Tipos de eletroforese. A eletroforese para identificar micro-organismos é a mais comum de ser realizada em laboratórios de investigação. No entanto, para fins diagnósticos, a eletroforese pode ser utilizada para identificar doenças hematológicas e doenças que evoluam com o aumento de quantidade de proteínas. Sendo os principais tipos de eletroforese são 1. A eletroforese de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina é uma técnica laboratorial realizada para identificar os diferentes tipos de hemoglobina circulantes no sangue, sendo possível identificar a presença de doenças relacionadas à síntese de hemoglobina. O tipo de hemoglobina é identificado por meio da eletroforese em pH específico, idealmente entre 8 e 9, sendo verificado um padrão de bandas que pode ser comparado ao padrão normal, permitindo identificar a presença de hemoglobinas anormais. A eletroforese de hemoglobina é feita para investigar e diagnosticar doenças relacionadas à síntese de hemoglobina, como anemia falciforme e doenças da hemoglobina C, além de ser útil na diferenciação das talassemias.
Como interpretar os resultados? E vamos analisar um teste de DNA, também caracterizado como fingerprint. Significa digital. Ele vai fazer comparação genética com o intuito de identificar pessoas. Por quê? Porque assim como a digital, cada pessoa tem o seu DNA. Ele pode ser usado para a questão de paternidade, assim como em casos criminais para encontrar provas contra suspeitos. As etapas são: extração de material celular das pessoas envolvidas. Então, vamos supor que vamos analisar agora um caso de teste de paternidade. Vamos pegar material celular da mãe, do filho e do suposto pai 1 e suposto pai 2. Também temos a segunda etapa, que é a extração do DNA celular. Por quê? Porque nessa etapa a gente vai separar o DNA. Então, é necessário que a gente ocorra essa extração de interesse, que é separar somente o DNA. Terceira etapa é clivagem do DNA com enzimas de restrição. Clivagem significa quebra, tá? As enzimas de restrição também podem ser chamadas de endonucleases. Nessa etapa, vamos pegar o DNA e quebrar ele em várias frações. Na quarta etapa, teremos a aplicação de corante no material, para que na hora que a gente estiver fazendo o exame, a gente consiga ver melhor o que está acontecendo com esse material na eletroforese. E o quinto passo é usar a eletroforese. Vale ressaltar que a técnica de PCR, que nada mais é do que replicar o DNA, tá? É uma reação em cadeia da polimerase. Como vocês podem ver, agora a gente está vendo aí como se fosse na eletroforese já. Nós vamos ter o lote lá embaixo, que tem um sinal negativo. Sabe que a eletroforese é feita em meio aquoso, no caso a gente está usando a agarose. E o que acontece com o DNA na agarose? Sabe que o DNA é um ácido nucleico, que em contato em meio aquoso vai liberar o H+, e permanecer o Cl negativo, ou seja, vai ficar uma carga negativa. Quando passar a corrente elétrica na eletroforese, ele vai no sentido da carga positiva. No caso, é aí que vai acontecer a mudança, né? A gente percebe que tem bandas, que são esses tracejados ou quadrados. O lote da mãe, o lote do filho, o lote do suposto pai 1 e o lote do suposto pai 2. Mas o que acontece? Nós temos um filho que herda 50% de genética da mãe e 50% da genética do pai. Quando a gente puxa na eletroforese, ele vai ter pares que vão se identificar com a mãe e vai ter pares que vão se identificar com o pai. O suposto pai 2 foi o que teve pares semelhantes com o filho. E aí, nós temos aí o resultado de que o suposto pai 2 é o pai da criança. Você pode estar me perguntando se tem confiabilidade esses testes. Quando se pega um resultado de teste de paternidade, ele vem com 99,9% de confiabilidade. Por quê? Porque é muito confiável, é um padrão muito utilizado hoje em dia, o chamado padrão ouro, né? E a questão é que esse 1% pode ser só por erro de leitura, erro humano no caso, mas tende a ter um alto padrão de confiabilidade.